saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por estarmos aqui, podendo usufruir do culto ao Senhor, depois de várias semanas, sem poder cultuar a Ele. Ele nos dá essa dádiva. Para tanto, para este momento da pregação da palavra do Senhor, peço que todos abram a Bíblia do Atos dos Apóstolos. Abrem a leitura da palavra do Senhor em Atos 2. Eu lerei dos versos 1 a 13, mas o texto que nós iremos expor é de versos 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém. Vamos orar pedindo que o Senhor Deus, Ele nos abençoe neste momento da pregação, irmãos. Bendito Deus, nós suplicamos neste momento, fales ao nosso coração, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, a palavra que Tu fizeste ser escrita, como temos acompanhado nessa exposição de Atos, de forma tão fiel, ó Deus, comprometida com a verdade, com o que de fato aconteceu, ao mesmo tempo a palavra poderosa que o próprio Espírito inspirou ao Senhor, ela que é viva, fala ao nosso coração, de forma que sejamos mais fiéis e detidos a ela, fiéis à Tua palavra e os mandamentos de Cristo. Assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos considerado este capítulo de número 2, e na última ocasião nós vimos que este texto de Atos 2 é aqui um marco histórico na igreja que até então não havia acontecido. Temos visto que aqui começa a verdadeira igreja pentecostal. Temos visto que aqui, uma vez que o Espírito Santo de fato vem e é um som como de um vento e enche toda aquela casa, os irmãos estavam ali aguardando a promessa, mas eles não sabiam
Cristo disse que vocês devem aguardar em Jerusalém até que venha a promessa do Pai. De repente, diz o texto, vem o Espírito Santo. E nós vemos, irmãos, como na verdade isto embora tenha sido de repente para os que ali estavam, não foi uma surpresa para o Senhor Deus, pelo contrário. Tudo isso estava de acordo com aquilo que Ele determinou. Já vimos isto. Vimos como o Senhor Jesus mesmo disse que cumpre, que Ele estabelece tempos e épocas. E Ele escolheu aquele momento para que a promessa que Cristo recebeu do Pai, mas Cristo mesmo derramou o Espírito. É isso que Pedro diz no seu sermão, aí no verso de número 33, diz que Cristo foi exaltado pelos exércitos de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então Cristo derramou o seu Espírito. Ele disse aos seus apóstolos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. E vimos que este momento, este marco, é uma forma que Cristo tem de mostrar um amor para com a sua igreja, uma intimidade que a sua igreja pode ter com Ele, que até então nunca poderia antes ter tido. O Espírito de Cristo, o outro Consolador, que Ele rogou ao Pai, habita em cada crente. Ora, irmãos, temos visto então que todo aquele que tanto aqueles que participaram deste evento e de fato foram alcançados pelo Espírito, quanto aqueles que até hoje descendem desta igreja aqui fiel, são os verdadeiros pentecostais. Temos visto que sim, é verdade que este evento ele aconteceu uma única vez. Inclusive ele irá acontecer em outras pessoas. Vimos em Atos 8, Atos 10 na casa de Cornélio, Atos 19 lá com o apóstolo Paulo, e vimos que esse evento ele de fato aconteceu. É um evento milagroso, mas ele tinha um propósito. Ele aconteceu uma vez. E aqui então estamos diante aquele que é filho desta igreja, por assim dizer, é aquele que se enche do Espírito. E vimos na última ocasião como isso é possível. É aquele que se enche da palavra de Cristo. Este é o verdadeiro pentecostal. E é bem verdade como este nome nos nossos dias, pentecostal, tem sido embaçado, por assim dizer. Todavia, irmãos, ele deve ser amado por nós, porque é bíblico, mas deve ser amado da forma correta, vivido da forma correta. E aqui estamos então diante deste texto, onde já vimos as manifestações das línguas como de fogo. Vimos que isso significa tanto juízo quanto santificação para o povo do Senhor. O Espírito vem, e aqui vemos mais detalhadamente esta manifestação dessas línguas. Como eram essas línguas? Eram meramente sons? É importante que nós façamos essas perguntas, irmãos, porque não podemos deixar de ouvir aquilo que é dito nos nossos dias acerca dos dons de línguas, manifestações de pessoas que falam e emitem sons. Mas será se de fato aquilo que hoje é chamado de dom de línguas é o que está relatado aqui em Atos 2? Perceba, muito hoje se diz que devemos ser pentecostais e pessoas do fogo, pessoas piedosas no sentido de ter um fogo. Em certo sentido é verdade. Mas será se isso condiz com o fogo da santificação aqui
no verso número 3, e as línguas que são ditas hoje, será se são de fato essas línguas que aqui estão? É uma pergunta que deve ser feita e que pretendemos responder hoje. Vimos que aqui podemos ver, irmãos, que as línguas elas são um instrumento do Senhor Deus. E que ali estavam habitando judeus, homens piedosos, como diz no verso 5. Isso aqui é importante. O primeiro evento das línguas não acontece com os gentios, ele acontece com os judeus. Judeus de todas as nações debaixo do céu, eles vêm e o Senhor Deus os busca e usa a língua, o dom de línguas. Por isso, nós podemos assim resumir o ensino desse texto, que é que o Espírito, ele busca as ovelhas dispersas da casa de Israel através do dom de línguas. É isso que acontece neste texto. O Espírito, o Senhor, uma vez que Cristo ascendeu aos céus, o Espírito agora é dado, e ele ajunta as ovelhas perdidas da casa de Israel através do dom de línguas. Vejamos então, irmãos, em primeiro lugar, que o Espírito busca as ovelhas perdidas da casa de Israel. Volte os seus olhos para o verso número 5, onde está escrito: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de debaixo do sol. Esse texto ele é melhor compreendido quando nós lembramos, irmãos, de que o Senhor Deus ele prometeu dispersar o povo de Israel quando eles quebrassem a aliança. Foi isso que nós lemos ali em Levítico 26, e eu convido-os a abrir mais uma vez, embora nós não iremos ler toda a porção que já foi lida. Nós iremos ler alguns versos-chave. Levítico 26, verso de número, veja primeiro o verso de número 27. Se ainda com isto não me ouvides e andares contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e vossas filhas. Irmãos, foi isso que aconteceu quando a Assíria cercou o povo. Eles ficaram dias ali e não podia entrar comida na cidade, e as mães então começaram a comer a carne dos seus próprios filhos. Porque o povo ele abandonou e se voltou contrariamente para o Senhor. O Senhor então também destruiu os altos, como diz aqui no verso 30. Ele assolou a terra e a fez deserta. E veja o verso de número 33: espalhar-vos-ei por entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada. Isso aconteceu de uma forma mais intensa quando a Babilônia invadiu Jerusalém e eles foram atacados. Veja o verso número 34. Aqui há alguns pecados que eles cometeram. O verso 34 diz: então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua salvação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da salvação descansará. Por quê? Porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. O Senhor Deus está cobrando aqui ao seu povo. Ele, na verdade, está falando o que acontecerá se eles quebrassem a aliança, se eles não guardassem o sábado. E sabemos, na antiga aliança, o 4º mandamento ensinava que o sábado, o 7º dia, deveria ser guardado, o dia de culto ao Senhor. Eles deveriam descansar das suas atividades, mas eles não fizeram isso. O Senhor então enviou os seus profetas. Ele enviou diversos profetas, como diz em Jeremias: enviei os meus profetas desde a madrugada, vocês não ouviram, vocês mataram.
Jeremias foi enviado, foi lançado no poço, diversos profetas maltratados. O povo não guardou, e aqui está o detalhe, eles não guardaram a aliança do Senhor. Então o Senhor os dispersou. Veio a Babilônia e eles foram dispersos. Mas o Senhor prometeu ajuntar o seu povo. Aqui está a misericórdia do Senhor. E em Levítico 26 mesmo, lemos que se eles confessassem a iniquidade, o Senhor Deus iria agir. Em Deuteronômio 30, no verso de número 1, diz assim: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, e tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, deres ouvidos a sua voz, e segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo. Então perceba, o Senhor, Ele diz: se vocês quebrarem a minha aliança, eu vou dispersar vocês. E aconteceu isso quando a Babilônia atacou o povo do Senhor. Mas Ele diz: se vocês se arrependerem de todas as nações, pode ser onde vocês estiverem, é isso que diz aqui no verso de número 4 e 5, eu irei ajudar vocês. Ora, irmãos, é isso que está acontecendo aqui. Ou melhor, o arrependimento será mostrado depois que eles ouvirem o sermão de Pedro. Nos versos 37 em diante, de Atos 2, diz aqui aqueles homens a Pedro: o que faremos, irmãos? Eles se arrependem, mas aqui o Senhor Deus já os reuniu. E há um detalhe muito importante: o Senhor Deus disse na sua lei que quando eles se arrependessem, Ele iria ajuntar o seu povo. Quando o seu povo se arrependesse, Ele iria ajuntá-los. Mas, ó irmãos, quando nós nos arrependemos, é porque o Senhor Deus, Ele na verdade já nos alcançou antes. Quando nós nos arrependemos e vamos até o Senhor, é porque o Senhor já veio até nós. E é exatamente isso que vemos aqui. O Senhor ajuntou-os ali em Jerusalém para ouvir o Evangelho, e eles se arrependeram. Estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, dispersos. Piedosos aqui é no sentido de serem piedosos ao judaísmo. Homens que ainda não tinham recebido ao Senhor Jesus, pelo contrário, eles tinham rejeitado a Cristo Messias. Eles estavam ali por causa da festa de Pentecostes. Então, aqui vemos, irmãos, homens que não retornaram a Jerusalém, inclusive depois que o povo voltou da Babilônia. Muitos judeus ficaram lá. Muitos judeus foram deportados para outros lugares. E aqui estão relatadas essas diversas nações. Perceba, eles dizem: somos partos, medos, e aqui eu não vou ler novamente, são diversas nações, mas nós podemos dividi-las em 4 grupos. Primeiro grupo, a região do Oriente. Partos é onde hoje é o Irã. Os medos era onde estava justamente Ester, a região que vivia Ester e o seu povo. Em Ester 1,18 diz assim: hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo, e todos os príncipes dos reis, do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Aqui é o texto que a esposa do rei, ela recusa ir até a presença dele, e dizem, né, que se não se fizesse alguma coisa contra ela, as princesas da Pérsia e da Média iriam ouvir. Então era onde Esther vivia, na Média. O povo estava, alguns viviam ali, e quando voltou uma parte para Jerusalém, uma parte ficou nessa região.
a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. A região da Ásia Menor é a segunda região, é onde tem, por exemplo, a cidade de Alexandria. Perceba como as coisas foram acontecendo. Com o tempo, eles perderam inclusive o domínio da língua hebraica. Vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, mas eles foram deixando de lado o zelo para com a palavra do Senhor e se habituando com as coisas dali daquela terra. E foi assim que nasceu a versão da Bíblia chamada Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles dominavam o grego, mas não o hebraico. Veja a falta do zelo. Ali em Alexandria, é citada aqui também. Uma outra região é a região da África. Diversos países aqui são colocados. E a quarta região, Roma, Creta e Arábia. Aqui vemos como o Senhor, Ele ajuntou. Havia judeus em todas essas regiões, espalhados, e agora o Senhor os ajunta. Eles tinham ido para a festa de Pentecostes, como nós vimos, era uma festa do Antigo Testamento, mas eles não sabiam que seriam ajuntados ali, naquele momento da descida do Espírito Santo. E para ajuntá-los, o Espírito Santo utilizou o dom de línguas. E aqui está então o nosso segundo ponto. Nós vemos que o Espírito Santo os ajuntou. Ele utilizou o dom de línguas como instrumento. Perceba que há uma perplexidade, é isso que diz o verso número 7, estavam pois atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? Em outras palavras, irmãos, nós sabemos que, infelizmente, antes de eu vir para cá, muitas pessoas diziam, você vai para o Amazonas, e eu ouvi muitas pessoas dizerem, rapaz, mas lá só tem índio e onça, e mato, são as três coisas que tem lá. Muitas pessoas diziam isso, poucas pessoas têm a ideia do que é Manaus, uma grande metrópole, uma das cidades maiores do país. A maioria das pessoas só pensa que aqui tem índio ainda, de tanga, de flecha, enfim. E parafraseando aquilo que esses homens dizem aqui sobre os galileus, é como se hoje se dissesse, ora, quem está saindo na frente contra a pandemia não são os amazonenses, mas lá só tem índio, só tem mato. O que tem de bom lá? Aquele povo lá, atrasado. Os galileus eram desprezados, era um povo de pouca instrução. E o que nós vemos aqui é que os judeus que estavam morando em outras nações, eles veem aqueles galileus que eles sabiam que eram judeus e não tinham condição de aprender uma outra língua. E eles ficam atônitos, perplexos. Por isso eles dizem, não são porventura galileus? Aqui vemos então, irmãos, que o Senhor Deus, Ele se utiliza das coisas pequenas para manifestar a sua glória. É exatamente isso que estamos vendo aqui. Não foi isso que o Senhor Deus fez com Cristo? Não era assim que eles olhavam para Cristo e diziam, ora, de Nazaré pode vir alguma coisa de bom. Eles olhavam para Cristo e diziam, mas não é esse o filho do José o carpinteiro? Nós não conhecemos a família dele. O que ele está falando? E aqui nós vimos que não devemos desprezar as pessoas apenas porque elas não têm uma faculdade na vida, não têm uma boa condição financeira, porque o próprio Cristo não tinha muitas riquezas. Todavia, Ele é o Senhor e o Messias. Aqui estão esses galileus sendo usados por Deus. E nós iremos ver o que eles falavam, diz no verso 11. Irmãos, quando falamos desse assunto de línguas, é necessário nós então olharmos aquilo que é o conteúdo daquilo que é dito através dessas línguas.
Perceba no verso 11, eles dizem: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então as línguas, elas tinham um conteúdo, as grandezas de Deus. Paulo fala sobre as línguas também lá em 1 Coríntios 14. Ele fala que em línguas se fala mistérios, veja lá em 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 14, verso 2, diz assim, Paulo: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Nós, irmãos, não é necessário nós nos delongarmos para falar aquilo que é o mistério dos escritos de Paulo. Nós já fizemos isto quando expusemos Colossenses, mas aqui mesmo em 1 Coríntios 15, 51, veja aí em 1 Coríntios 15, 51, esta palavra mistério, ela se repete. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui nós entendemos que o mistério não é no sentido de que ninguém sabe o que é, porque senão Paulo não diria: eu vos direi. E aí ele diz: qual é o mistério? Nem todos dormiremos. O mistério, então, dos escritos de Paulo é algo que até então estava oculto, mas que Deus agora, nesta dispensação da aliança, está revelando. Isto fica claro tanto aqui, porque o mistério aqui diz respeito à transformação daqueles que estiverem vivos quando Cristo vier. O corpo será mudado, eles não vão morrer, mas o corpo será mudado como um piscar de olhos. Mas também veja em Colossenses 1:5, nós expusemos esse texto. Tudo isso estamos aqui vendo o que é o mistério do dom de línguas. Por que quem fala em línguas fala mistério? O que é este mistério? Diz Colossenses 1:25 e 26, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Como assim a palavra de Deus? O mistério que estivera oculto. Opa, não está mais oculto. É um mistério, porque antes estava oculto, mas agora não está oculto. Ele estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. E ele mostra aqui, irmãos, que na verdade o mistério engloba o Messias ser um homem humilde, não um rei, como os judeus esperavam, já vimos isto. E o mistério também englobar os gentios. Isto é o mistério na Escritura. Quando alguém fala na Escritura com o dom de línguas, ele fala em mistério. E que mistério é esse? São coisas que estavam, verdades que estavam ocultas, mas que o Senhor Deus agora resolveu revelar acerca da nova aliança, acerca do Messias. E vemos então que o conteúdo, irmãos, é a grandeza de Deus. Por que isso estava oculto? Olhe para os apóstolos. Os apóstolos andavam com o Senhor Jesus, para cima e para baixo. No entanto, Cristo disse que as ovelhas ficariam dispersas quando ele fosse preso. Pedro disse: Senhor, de modo algum o Senhor vai ser crucificado. Eles não entendiam, estava oculto aos olhos dele que era necessário que o Messias fosse crucificado. O Salvador deles, o Rei deles, o Libertador deles ia ser crucificado. Eles não entendiam. Os olhos deles ainda estavam fechados. Era mistério. Os próprios apóstolos, irmãos, não entendiam isso. Então, há alguns textos na Bíblia que diz que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, eles entenderam, eles lembraram da palavra de Cristo. O mistério então foi revelado. O que eles falavam? As grandezas de Deus. E certamente era acerca do Cristo que iria morrer,
E essas grandezas estão exatamente nesse sermão de Pedro que ainda veremos. Aqui está um dos assuntos, a morte do Messias. Os judeus não aceitaram um rei que iria morrer na cruz. Eles rejeitaram Cristo. Era mistério para eles. E até hoje ainda é mistério para muitos judeus que rejeitam Cristo. Mas isso é a grandeza de Deus, isso é mistério, o que está sendo falado em línguas. Não somente acerca da morte, mas também da ressurreição, da ascensão e tudo relacionado a isso. Portanto, aqueles falavam eles falavam nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. E são esses mistérios, coisas que ainda estavam ocultas até então, e o Senhor Deus escolheu revelar. Irmãos, por que eu estou batendo nesta tecla? E acredito que ficou claro. Porque muitas vezes nos nossos dias, quando alguém diz que está falando em línguas e diz que é mistério, são coisas que a própria pessoa nem sabe o que é. São coisas que não pode ser comunicada a outros. E então se diz é mistério, usando o texto bíblico. Quando o texto bíblico nunca quer dizer isso. Perceba que então aconteceu este milagre, o fenômeno das línguas, mas nos nossos dias eles são mal entendidos e é necessário então esclarecer. Adentrando, irmãos, ainda a natureza dessas línguas, nós vemos que elas também eram línguas que existiam naqueles dias. Perceba, é muito claro, irmãos. A palavra que é usada no verso de número 6, quando diz assim, porquanto cada um ouvia na sua própria língua. A palavra língua aqui no original é dialecto. Cada um ouvia no seu próprio dialeto. E dialeto é exatamente uma outra língua, uma língua de uma outra nação. Então veja, o que está acontecendo aqui? Judeus e filhos de judeus, que sabiam muito bem o hebraico, eles estavam morando em outras nações, e eles foram para Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. Todavia eles sabiam a língua dessas outras nações onde eles moravam. E quando eles chegam em Jerusalém, vêm ali os apóstolos, que eles ouvem? Hebraico? Aramaico? Não, eles ouvem parto, médio, a língua dos partos, dos médios, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia. Dialetos diferentes. A palavra usada aqui no verso 11, como ouvimos falar nas nossas próprias línguas, é glossa. E daí alguns falam, defendendo o fenômeno chamado de glossolalia. O que é isso? Exatamente querendo dizer que ainda hoje existem essas línguas. Todavia, perceba que há um paralelo. A própria língua que está no verso 6 está em paralelo com próprias línguas no verso 11 e quer dizer a mesma coisa. Dialecto e glossa é exatamente e simplesmente línguas de outras nações. Línguas de outras nações. Ainda falando acerca disto, percebemos que o dom de línguas era melhor aproveitado quando havia interpretação, pois todo o corpo da igreja seria edificado. E aqui está algo também interessante, porque nos nossos dias os dons de línguas muitas vezes são utilizados meramente para uma experiência pessoal, sem uma preocupação com a edificação do outro. E as línguas que vemos aqui na Escritura, do dom de línguas, visava a edificação do outro. Se não abre em 1 Coríntios, verso 14. Primeiro aos Coríntios, verso de número 14, diz assim, antes é preciso
explorar aqui todo o contexto. Estamos num contexto em que Paulo fala de diversos dons. Lá, até mesmo, não precisa que você abra mais 1 Coríntios 12. Paulo vai dizer: ora, se todo ouvido for, se cada um se preocupar em ter uma função no corpo, parafraseando, se todo ouvido for o corpo, onde estará os olhos? Então Paulo está mostrando ali que há diversos dons no corpo. E aí depois ele diz: procurem os melhores dons. E vamos chegar a 1 Coríntios 13, onde ele mostra que o melhor dom é o amor. Ele diz no final de 1 Coríntios 13, vai ficar a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Por que o amor, irmãos? Porque o amor edifica o outro. E agora chegamos então em 1 Coríntios 14, verso 4. Paulo diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Por quê? Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Perceba que o fenômeno das línguas, então, não era algo para uma experiência meramente pessoal. Se fosse ter alguém falando em línguas, que tivesse alguém interpretando as línguas, para que a igreja fosse edificada. Este é o dom de línguas bíblico, que acontecia aqui, relatado. Ora, irmãos, é interessante que quando nós vemos que se diz que em algum lugar as pessoas estão falando em línguas, o que deveremos esperar então é que há um falando em japonês, a outro falando em francês, a outro falando em alemão, e alguém traduzindo cada uma dessas pessoas que falam. Mas é isso que nós vemos? Não. Para finalizar acerca das características deste dom de línguas, ele não é algo à parte do raciocínio. Ele não é algo à parte do raciocínio. Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 15: que farei, pois? Orarei com o Espírito. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Verso 17: porque tu de fato das minhas graças, mas o outro não é edificado. Perceba, ele diz: orarei com a mente. E o que nós vemos hoje, irmãos? A explicação do movimento de dom de línguas no dia de hoje é algo que está à parte do raciocínio. Eu lembro-me quando minha mãe, ainda eu congregava numa igreja que tinha, ou melhor, se dizia que tinha o dom de línguas. Minha mãe foi, eu convidei ela, convidava muitas vezes ela para ir, ela foi um dia comigo, e quando ela viu aquilo, as pessoas caindo, muitas falando, emitindo aqueles sons da boca, ela olhou para mim assim: meu filho. E eu disse para ela: minha mãe, a senhora não entende, isso é de Deus. Como quem diz: minha mãe, isto não é algo que a gente precisa entender racionalmente. Deus é o agir de Deus, é o operar de Deus. Minha mãe, que ainda não tem a Cristo, foi mais sábia do que eu, porque o movimento o dom de línguas que aconteceu na Escritura, irmãos, não era a parte da mente, do raciocínio, não era algo irracional, meramente do que dizia a respeito às emoções. Pelo contrário, Paulo diz: eu orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Com a mente. O que acontecia então era que uma revelação era dada a alguém que tinha um dom de línguas. As grandezas de Deus eram manifestadas a alguém que tinha um dom de línguas. Uma língua que aquela pessoa não estudou,
não fez um cursinho ou algum tipo de aprendizado para aprender aquela língua. Simplesmente o seu Deus derramou o dom de língua sobre ela e ela passou a falar as grandezas de Deus acerca daquilo que ainda estava oculto no Antigo Testamento, em uma outra língua de outra nação. E quando ela falava, ela entendia o que ela estava falando. Ela entendia as grandezas de Deus que ela estava falando, e o outro também, quando a língua era interpretada, entendia. E a igreja era edificada. Era isso que acontecia. Meus irmãos, eu acredito que existem irmãos hoje, irmãos mesmo, alcançados por Cristo, pelo Espírito, pelo dom do Espírito, como nós vimos no último sermão, que ainda acreditam que o que acontece hoje é o dom de línguas. Mas é necessário, eu peço que você ouça bem isto. Eu disse no sermão passado que algo que une aqueles que não creem que hoje existe dom de línguas e aqueles que creem que hoje existe dom de língua, o que une essas pessoas é exatamente a busca pelo sentido da palavra de Deus, um temor por aquilo que a Escritura diz. Por que estamos debatendo e falando deste assunto? Porque estamos atrás do sentido verdadeiro do texto. E isso é algo louvável. Todavia, uma vez que se fala deste assunto, explicando, meus irmãos, por esses textos, no mínimo, um irmão que acredita que hoje existe dom de línguas, ele deve ser levado a considerar e refletir. É muito claro. Só alguém que quer continuar endurecendo seu coração contra a palavra de Deus, contra o Espírito Santo, é que irá acreditar que ainda hoje existe dom de línguas. Ora, irmãos, eu disse que esses dons eram dons revelacionais, eles falavam as grandezas de Deus. E é necessário então nós perguntarmos: por que hoje não existe esses dons? Deus então não fala? Alguém pode perguntar: ora, mas se Deus então não se revela, não há profecia, um irmão ali recebe a profecia de Deus, Deus então não se revela? Sim, ele se revela. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele se revela pelas suas obras da criação, pelas obras da providência. Deus continua falando pela sua palavra, tanto quanto você lê a Bíblia em casa, quanto você ouve a pregação da palavra. Ele não está calado, mas, meus irmãos, ele não se revela através de dons de línguas, nem profecia mais útil. E eu quero ler para vós o que diz o nosso símbolo de fé, símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, acerca deste assunto. Na primeira sessão, diz: ainda que a luz da natureza e as obras da criação, da providência, manifestem de tal modo a bondade e aqui outros atributos de Deus, contudo, eles não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade. Por isso o Senhor foi servido em diversos tempos de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservar a propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás do mundo, o que ele fez? Ele foi igualmente servido, fazendo escrever toda. Portanto, alguém que acredita hoje no dom de línguas, porque ele quer saber a vontade de Deus, ele tem que ouvir isto. Deus fez a sua vontade ser escrever toda. Ela está aqui conosco. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade, a seu povo. Irmãos, o dom de línguas existiu, mas ele hoje não existe mais.
não aos moldes da palavra de Deus. É triste ver, irmãos, como há um frenesi atrás desses dons, experiências após experiências, como se o dom do Espírito não nos fosse suficiente, como se o dom do Espírito, que nos proporciona uma intimidade inigualável com o Senhor Jesus, não fosse suficiente, como se o próprio Cristo, Ele não fosse suficiente. Então alguém que tem um Espírito, ele tem sempre que estar atrás de experiências e outras experiências, como se Cristo ele não fosse infinito. Irmãos, nós passaremos a eternidade nos céus e não será suficiente para conhecer o Senhor, porque Ele é infinito. O que mais queremos? Aqui nós vemos que o Espírito Santo ele busca as ovelhas perdidas da casa de Israel, e é algo hoje que também é muito deturpado. O Evangelho aos judeus, há daqueles que enxergam os judeus como uma nação especial, um povo diferente, um outro povo de Deus, e inclusive exaltam tanto a cultura dos judeus que se replicam a Arca da Aliança, colocam-se a bandeira de Israel e diversas outras coisas da cultura de Israel, como se Deus ele não tivesse um só povo, uma só aliança. Sim, irmãos, isso não é bíblico. Deus tem um só povo. Exaltar de tal maneira a cultura de Israel não é bíblica. Todavia, eles são pessoas que necessitam da palavra de Deus. Eles são seres humanos feitos à imagem e semelhança. Eles precisam de Cristo. E nós devemos orar pelos judeus também. Nós não devemos ter um ódio a ponto de não evangelizá-los. O próprio Deus está aqui utilizando o dom de línguas e primeiramente Ele não está alcançando os gentios. Eu não sei se você percebeu, mas estavam ali judeus, homens que negaram a Cristo, como Pedro vai dizer, pelo desígnio de Deus, vós o matastes. Todavia estava o próprio Deus ali evangelizando. Ora, irmãos, a verdadeira igreja pentecostal, ela é missionária. Ela tem compaixão dos perdidos. E os perdidos incluem os judeus também. Não como um povo superior, mas um povo necessitado do evangelho, como qualquer outro. A verdadeira igreja de Deus, a verdadeira igreja pentecostal, não é uma igreja que experimenta, que vive atrás das experiências pela própria experiência, a parte daquilo que ela entende. Pelo contrário, é uma igreja que está atenta à palavra de Cristo, para aprender de seu mestre, para conhecer a sua vontade revelada na palavra. Esta é a verdadeira igreja pentecostal. Portanto, se alguém me perguntar se você é pentecostal, diga: eu sou. E aproveite para ensinar a pessoa aquilo que de fato significa ser pentecostal. Ser cheio do Espírito, da palavra, ter uma intimidade inigualável com Cristo. Não experimentar mais o Pentecostes porque ele aconteceu uma só vez. O dom de línguas cessou. Que o Senhor Deus, então, irmãos, nos abençoe, para que não apenas neste momento nos utilizemos da intimidade com Cristo, pela pregação, mas agora pela ceia do Senhor. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Senhor Deus e Pai,
Tem misericórdia, ó Deus, de nós. Todos nós, Senhor, precisamos ter uma intimidade maior com Cristo, isto é, estar ligado intimamente à palavra dele. Ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ó Deus, tantas coisas nos desviam dos teus mandamentos. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, tem misericórdia. Aplique esta palavra no nosso coração. Vence, ó Deus, a nossa dureza de coração, para que não somente falemos estas palavras, mas vivamos. Em nome de Jesus oramos. Amém.